Olá turma, meu nome é Ítalo Pessoa e esta é mais uma aula de introdução à programação utilizando a linguagem Python. Na aula de hoje abordaremos um conteúdo de extrema importância no contexto da programação, que é a estrutura de repetição while, ou laço de repetição, como vocês preferirem. No início das nossas videoaulas, logo lá no início do curso, falamos que existem dois tipos de estrutura de repetição, while e for. Na aula de hoje focaremos apenas no while. Já sabemos como construir algoritmos de forma sequencial e de forma condicional, ou seja, algoritmos que têm um determinado nível de complexidade interessante. Mas com as estruturas de repetição, aprenderemos a como deixar esses algoritmos ainda mais poderosos. Então, melhor dizendo, eu vou ter um problema, certo? Que eu ainda não consigo resolver com o que eu já sei de conhecimento, que são as estruturas condicionais if, elif, else, e de forma sequencial, com variáveis, operadores lógicos, aritméticos, e vou conseguir resolver usando as estruturas de repetição, ou até mesmo melhorar códigos que eu já consigo resolver de forma condicional e sequencial com as estruturas de repetição. Então vamos abrir aqui a nossa ideia de desenvolvimento para começar a nossa aula de hoje. Lembrando que desde o início das nossas videoaulas estamos abordando os conteúdos de forma totalmente prática, que no meu entendimento facilita ainda mais a compreensão de vocês, porque vocês percebem de fato como é que funciona as estruturas, como é que funciona o código em si na prática, né? E não fica só aquele conteúdo teórico. Então vamos lá? O while é uma palavra que vem derivado do inglês, que quer dizer, que significa enquanto, certo? Então, junto do while, ele precisa de uma condição, certo? Essa aqui é a sintaxe do while. Então, para que ele entre no bloco de execução do while, essa condição tem que obrigatoriamente ser verdadeira. Então, bem similar ao if, né? O if você vai ter a palavra reservada if, seguido de uma condição que para entrar lá no bloco condicional, essa condição precisa ser verdadeira. E o while da seguinte forma. Então, podemos conceituar o while da seguinte maneira, que o while é uma estrutura de repetição que funciona enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, quando eu entrar no meu bloco, tudo que for acontecendo depois de que minha estrutura condicional, de que minha condição seja verdadeira, ele vai repetir até que a condição se torne falsa, certo? Voltando lá para os nossos slides, vamos mostrar o nosso problema de hoje, né? Porque sempre a gente traz o conceito e também traz um problema para resolver com o conteúdo da aula. Que diz o seguinte: escreva um programa que receba como entrada vários números até que o usuário informe um número negativo e mostre a quantidade de números positivos informado pelo usuário. Isso aqui é o problema que vamos abordar na aula de hoje, que vamos prestar atenção nas palavras que estão em negrito. Vários números. Se eu tenho a percepção que eu preciso de vários números, então eu vou já entender que eu preciso de várias variáveis para guardar esses números. Mas eu não sei quantas variáveis preciso para guardar esses números. Até porque o nosso problema não deixa explícito isso. Muito pelo contrário, ele em momento nenhum menciona algo do tipo. E que o usuário tenha que informar um número negativo para que o programa pare, né? E em seguida mostrar a quantidade de números positivos informados pelo usuário. Então, eu sei que eu preciso de várias variáveis e que a condição de parada tem que ser obrigatoriamente um número negativo. Então, a gente já começa a perceber aqui que o while também é capaz de melhorar os nossos códigos. Então, com a estrutura de repetição, eu posso substituir várias variáveis que eu criava lá de forma condicional, de forma sequencial, por uma estrutura de repetição.
Vamos voltar para a nossa ideia para programar. Eu vou criar aqui um novo documento, certo? Que vai começar com a variável de entrada, que o usuário quer vários números, né, para receber. Então eu vou criar uma variável chamada número, que vai receber um número inteiro, certo? Digite um número. E também eu quero o seguinte, uma variável chamada quantidade, que vai incrementando a quantidade de números maiores ou iguais a zero. Eu vou contar aqui no meu problema que o número zero também vai entrar no fluxo de execução, porque como eu coloquei lá que a condição de parada tem que ser obrigatoriamente um número negativo, então o zero entrará, certo? Bom, tendo já essas variáveis criadas, agora é só eu criar a minha estrutura de repetição while, que, como eu falei, ela precisa de uma condição para ser satisfeita, para entrar no fluxo. E que condição será essa? Será que o número que for digitado pelo usuário tem que ser maior ou igual que zero, certo? Então, sempre que eu tiver um número que for maior ou igual que zero, eu vou incrementar 1. Eu vou ter lido um número positivo, um número que seja maior ou igual a zero. Em seguida, eu tenho que pedir ao usuário vários números até que o usuário informe um número negativo. Então é só eu colocar a minha entrada que eu coloquei fora dentro também do fluxo de execução, do while. Ótimo, perfeito. Agora, por último, eu só preciso mostrar ao usuário, que eu vou usar a nossa função print, a quantidade de números que são maior ou igual que zero, certo? Simples. E agora só vamos testar para ver se o nosso código funciona. Eu irei colocar aula while.py. Deixa eu substituir. Ótimo. Então vamos lá. Digite o número. Vou colocar 4. 4 é maior ou igual que zero. Vou colocar 2. 2 é maior ou igual que zero. Vou colocar 10. 10 também. 1 também. Até que eu digite um número negativo. Menos 3. O menos 3 é a minha condição de parada para o meu fluxo, para o meu while. Então eu colocando menos 3, a condição lá do meu programa, deixa eu voltar para cá, vai se tornar falsa. O menos 3 é menor do que zero e não maior ou igual que zero. Então ele vai quebrar o nosso laço e enfim sair. Então ele mostra a quantidade 4, que são os números positivos, maior ou igual que zero. Então vamos lá, 1, 10, 2 e 4. Então o nosso código funciona perfeitamente. Além desse problema, podemos também melhorar os nossos códigos das aulas anteriores. Por exemplo, criar um programa que receba como entrada 3 notas ou 10 notas e calcule a média aritmética dessas notas. Ao invés de criar 10 variáveis, a gente pode usar uma estrutura de repetição que resolve esse tipo de problema e não criar variáveis desnecessárias para o mesmo. Então, com o while, a gente vê que os nossos algoritmos ficam ainda mais poderosos, não é isso? Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente considera que hoje vimos o conceito da estrutura de repetição while, certo? A aplicação do while em um problema que usamos lá para ler o programinha de números positivos, e já faço uma ligação para a aula seguinte, que é a estrutura de repetição for. Percebemos que o while é uma estrutura de repetição muito poderosa, mas junto do while também tem o for, que também é muito útil no contexto da programação, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima aula, certo? Até mais!